Que existe uma cartilha de orientação nutricional para o enfrentamento da Covid-19, é isso mesmo. E isso aqui em Londrina. A publicação ela traz informações sobre fortalecimento do sistema imunológico, importância da hidratação, como higienizar frutas e hortaliças e recomendações de ingestão de vitaminas e minerais, detalhando alimentos. Aqui comigo eu recebo ao vivo em nossos estúdios a Cleusa Vichovski e a Lucy Evelyn Marrone. Se você tiver qualquer dúvida, envia para cá, 3315 1313, e você pode participar com a gente também via facebook.com/Tarabalondrina. Falei certo seu sobrenome? Meu Deus do céu. O medo de falar errado. Vichovski. Vichovski. Eu já enviei mais alguma coisa, um Chovski, mas não é assim não. Gente, bom dia, é um prazer recebê-las, obrigada. Quando a gente fala da Covid-19, na verdade, a gente está falando de uma coisa sistêmica, de uma preocupação pré, durante e pós, é isso? Exatamente. Na realidade, a gente ainda não sabe exatamente quais são todos os sistemas que são afetados pela Covid-19. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado no pré, durante e no pós. E a alimentação é a base para isso tudo, Com certeza. O que contém na cartilha? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, a cartilha é um material assim que foi produzido e é muito especial, porque foi produzido pelos nossos alunos. Que legal! E ela contém informações, inicialmente ali, informações gerais, sobre a infecção, sobre a doença, e traz ali algumas dicas, sobre higiene, a higienização pessoal, a higienização dos alimentos, como você faz com os alimentos quando chega em casa, sai do mercado, chega em casa. E depois algumas orientações sobre alimentação saudável e algumas orientações mais específicas, em alguns sintomas aí da Covid, como a perda do olfato, a perda do paladar, também se o paciente é diabético, hipertenso, porque são patologias que podem estar associadas. Tá. Vamos começar do comecinho, do antes de você pegar ou não a Covid-19. Logo quando começou a pandemia, principalmente a população idosa ficou isolada, nós deixamos isolado por questão realmente de comorbidade, tem mais idade. E o que aconteceu? Em muitos casos, eles estavam recebendo os alimentos que vinham do mercado na porta de casa. A questão da higienização, a gente lavava tudo que vinha. Vocês também estavam assim? Lavando pacote de não sei o quê, lavando a batata, lavando tudo, E em muitos casos, alguns idosos acabaram se contaminando sem contato com as pessoas. Seria possível essa contaminação através do alimento que veio ou da sacolinha do mercado? Nós não temos ainda, Sara, uma confirmação que o alimento transmita o vírus. Porém, a gente tem o conhecimento que o vírus ele permanece ativo na superfície, por isso a necessidade de higienização constante das mãos, o cuidado. Então, a probabilidade é da sacola contaminada, da embalagem contaminada. Então, pensando nisso, tentando esclarecer se existe ou não um risco de contaminação através do alimento, que no manualzinho, no nosso caderninho, nós esclarecemos esse processo de higienização, como higienizar esse alimento assim que chega do mercado, como fazer essa diluição da solução clorada para higienizar a embalagem, como armazenar esse alimento. Na verdade, a gente faz isso sempre, se a gente for pensar bem, não é? Com certeza. Não é só por causa da Covid-19, isso, exatamente. Mas é porque não é hábito, A gente já pega, abre o saco, que a gente acabou de comprar, saco de batata, já enfia a mão. Peraí, essa saco de batata passou, de batata frita, por exemplo, passou por tantas mãos, por tantos lugares. Se você pensar, na cadeia produtiva, então foi lá no campo, que foi para o transportador, que até chegar no mercado, o expositor, menina, olha quanta mão passou. Quanta mão passou, não é verdade? E realmente é um cuidado que a gente deveria fazer, não só numa situação como a que a gente está vivendo, Com certeza. Sim, em outras a gente está situações. Aprendendo, para outras situações também. Olha lá, da cartilha tem algumas informações, não há evidências da transmissão da Covid-19, por meio dos alimentos contaminados, mas como é importante, porque realmente dentro, nessa superfície dos alimentos, pode ter alguma contaminação. Então, você pode se contaminar na hora de você tocar. Exatamente. Então, se o vírus, mas se a gente higienizar corretamente, o vírus vai ficar... Exatamente. Você reduz bastante, o conteúdo viral, vamos dizer assim, que possa estar
contido ou escondido ali naquela embalagem, naquela sacola. Acho que nunca se falou tanto em lavar as mãos corretamente, né? Verdade, acho que isso é um hábito, né, que nós vamos ainda... Adquirimos, né? E são hábitos que acho que vamos dizer assim, nós vamos demorar para deixar isso de lado. Bom, né? que a gente nem deixe, né? Eu acho que a gente vai seguir por muito tempo ainda, né, esses hábitos de higienização dos alimentos de forma correta, né? Isso a gente sempre falou disso, né? Mas acho que agora está intensificado. Está diferente. Até a questão do cumprimentar as pessoas, né? A gente chegava, apertava a mão, abraçava, como bons brasileiros. Eu sinto a falta disso. Mas eu entendo que talvez nunca mais volte a ser o que era antes, né, Léo? O que você acha? Não volta, né? Porque você fica com receio, às vezes não por você, mas até pela outra pessoa, em respeito. Sim. Você não vai ser, oi, sai abraçando todo mundo. Inclusive, eu tenho uma bisavó de 94 anos. Esses dias eu fui lá em Marília ver ela. Aí vi ela, fiquei meio de longe, sabe? A vontade de abraçar era muito grande, mas você tem que ficar naquela, sabe? Por ela. Por ela. Por cuidado com ela. Eu acho que, culturalmente, os nossos hábitos estão mudando e vão mudar para sempre, né? Eu acho que, especialmente isso que a Lu comentou e que você abordou da questão da higienização das mãos e dos alimentos, quantas outras doenças com esses novos hábitos a gente tem evitado? Especialmente a contaminação de alimentos, né? Que é uma coisa que na nutrição a gente sempre foca muito, a higienização correta, evitar a contaminação cruzada, as intoxicações alimentares. Exatamente. E se a gente for fazer uma busca, eu acho que isso também reduziu durante esse período de pandemia. Eu creio que sim. Né? Então, tem um lado positivo desse novo hábito, né? O que a gente pode estar melhorando de saúde com essas novas práticas, né, de higiene. Estamos pecando pelo excesso de zelo. Melhor assim. Melhor assim. 33 15 13 13. Manda suas dúvidas aqui pra mim. Ou você pode participar também via facebook.com/tarabalondrina. Passa pro próximo. Vamos ver mais um pouquinho da cartilha. Conhecer um pouquinho mais desse trabalho desenvolvido pelos alunos da Unifil em parceria junto com os professores, equipe pedagógica. Olha lá. Higiene e manipulação de alimentos. Isso é super importante, isso já é, né, ensinado. Quem faz, por exemplo, um curso de gastronomia, um curso de culinária, qualquer coisa, já tem tudo isso, né? Inclusive na nutrição, né? A gente trabalha muito com manipulação de alimentos. Os profissionais que seguem a área de unidades de alimentação e nutrição, né, manipulação de alimentos, trabalham muito com isso, né? As técnicas de higienização das mãos, né? É uma técnica que é ensinada muito nos cursos de manipulação. Tá certo. E aquela questão, né, do não conversar, espirrar, tossir em cima dos alimentos. Que parece tão básico, mas na verdade às vezes acaba ficando meio oba-oba, né? Que isso, Sara, entra no que a gente tem dentro do curso das boas práticas de manipulação, né? Então, dentro das unidades de alimentação e nutrição, isso já ocorre. Sim. Muito antes da pandemia, né? Mas a gente traz isso para dentro de casa, né? Essas práticas daí, né? Exatamente. É o trazer para dentro, porque assim, se a gente vai pensar, o nosso ambiente, na prática, antes da pandemia, o nosso ambiente dentro de casa, ele é um ambiente de menor risco, né? Porque você, o seu filho, o seu esposo, que manipulam ali. Agora, dentro de uma unidade de alimentação, onde a coisa é maior, a produção vai ser fornecida para outras pessoas, o fluxo é muito grande, essas práticas elas precisam o cuidado é redobrado, né? Exatamente. E isso a gente já pratica desde sempre, né? Dentro do curso de nutrição, os profissionais nutricionistas são os responsáveis por isso dentro dessas unidades de alimentação. Então agora, nessa situação, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, lá dentro de casa também. Faz o seguinte, vai mandando suas dúvidas pra gente pelo 33 15 13 13. Eu volto respondendo as suas perguntas dessa cartilha de orientação nutricional para o enfrentamento da Covid-19 desenvolvida aqui em Londrina, tá bom? Que vai ajudar a fortalecer o sistema imunológico, a importância da hidratação, como higienizar frutas, hortaliças, recomendação de ingestão de vitaminas e minerais, tudo detalhado. Aqui comigo, eu tô recebendo essas duas aqui super poderosas que estão explicando um pouquinho pra gente. Ô, gente, a alimentação é muito importante, tanto pro pré, durante e pós. Exatamente, né? O pré, com uma boa alimentação, você garante um sistema imunológico funcionando
de forma adequada. Durante, você garante componentes importantes, né, vitaminas e minerais, que vão ajudar o seu sistema imunológico a reagir à doença, ao vírus, né? E no pós, para recuperar esse organismo. Quando a gente fala de recuperação tanto do sistema imunológico, quanto também das sequelas que a Covid pode deixar, né? Sim. O atendimento nutricional, né, o cuidado nutricional no pós-Covid também é muito importante, porque muitos pacientes perdem peso, ainda ficam ali durante algumas semanas com a perda do paladar, a perda do olfato, né? Então isso faz com que ele diminua a redução dos alimentos, né, que normalmente ele consome. Porque a gente, né, para nós nos alimentarmos bem, precisamos sentir o gosto, Com né? certeza. E aí, sem sentir o gosto realmente, e causa também uma falta do apetite, né? Então, isso é uma situação que acontece muito. E muitos pacientes perdem massa muscular, né? Sarcopenia. Então, esse cuidado para a recuperação desse organismo, dessa composição corporal é muito importante. Bom, eu sei que na cartilha tem uma receitinha, né, de um sal específico aí pra gente resgatar esse paladar para as pessoas que tiveram como sequela da Covid a perda do paladar. E quem vai falar sobre isso é a Alexa Marques, que tá com a Claudinha. É isso mesmo, Alexa? Bom dia! Bom dia, Sara. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Tarobá Cidade. Isso mesmo, a gente vai fazer uma receita de sal de ervas para a gente aguçar as papilas gustativas que às vezes estão aí descansando um pouquinho, né, por conta do pós-Covid. E aqui a gente tem, aqui no curso de gastronomia, um monte de especiaria, um monte de tempero, como diria o chefe Jacan, que a gente pode incrementar nas nossas receitas diárias para a gente ir acordando aquelas papilas gustativas que não estão mais funcionando, para a gente voltar a sentir gosto. Por exemplo, tem pimenta da Jamaica em grão, tem orégano, tem pimenta da Jamaica em pó, tem za'atar, tem páprica doce. Tem uns temperos aqui que eu nem conheço, Sara. Por exemplo, manjerona, garam masala, que é um tempero indiano, ervas finas, erva doce, cominho em pó, anis estrelado, tem coentro, tem pimenta, tem açafrão, tem um monte de coisa que a gente pode incrementar nas nossas receitas para deixar aquela comidinha com gostinho da comida da mamãe, comida da vovó. E agora a gente vai aprender uma receita de um sal de ervas que a Claudinha vai ensinar pra gente. Ela é coordenadora do curso de gastronomia. Bom dia, Claudinha. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. A gente vai fazer um sal de ervas para essas pessoas irem acostumando o paladar novamente, né? Exatamente, porque as ervas, as especiarias, elas ajudam muito a realçar também o sabor dos alimentos. Assim como o sal é um realçador de alimentos, por isso que tem que ser usado com bastante moderação, né? Só para elevar, né? Deixar aquilo mais gostoso. As especiarias também têm a mesma função. Todas as cozinhas de todos os países têm as suas especiarias para usar. Então, isso aqui é usado no mundo inteiro. E o que a gente vai precisar para fazer esse sal de ervas, então? Explica para o pessoal. Bom, aqui, né, nessa receita, a gente está usando umas ervas mais básicas que combinam entre si, né? Que é o orégano seco, o manjericão seco, a salsinha seca e o alecrim seco. Inclusive, na casa das pessoas, eles podem plantar essas ervas frescas, colher e deixar secar. Então pode usar tanto fresca quanto seca. Para esse sal de ervas, para você deixar ali no dia a dia na cozinha, o ideal é usar elas secas, né? Para ele ficar soltinho. Agora, se quiser fazer aquela pastinha mais cremosa, aí pode fazer com elas frescas, né? E a gente faz com sal fino ou sal grosso? Porque eu sei que você colocou aqui as duas opções pra gente. A gente pode utilizar os dois, tá? Tanto faz. Eu prefiro com sal grosso, que eu acho ele menos carregado em sódio, né? E assim, você acaba usando menos quantidade, um salzinho mais puro, né? Então, eu prefiro, já que vai ser triturado no liquidificador, você pode usar o sal grosso. Mas, de repente, a pessoa em casa já tem o sal fino, não quer sair para comprar, já tem algum temperinho em casa, alguma erva seca, então ele pode fazer que dá certo também, sem problema algum. É só bater tudo no liquidificador? Só bater no liquidificador. E tem uma outra dica, que são as ervas finas, que é um mix dessas ervinhas que você também já encontra disponível no mercado. E aí você não precisa estar usando separado, né? Pode utilizar, substituir pelas ervas finas. Vamos lá então, botar a mão na massa, porque a gente vai ver como é fácil fazer. O que vai precisar? Aqui eu tenho meia xícara de sal grosso,
Uma colherinha de sobremesa de orégano, uma colherinha de sobremesa de manjericão, a mesma medida de salsinha e também do alecrim. Então nós vamos colocar tudo no liquidificador e bater tudo de uma vez. Aqui o alecrim, tá aqui o orégano, e que eu acho que é... Errei. Manjericão, a gente de máscara não consegue sentir muito o cheiro. Vamos bater tudo. Ervas, elas, como o orégano, por exemplo, ele fica mais aromático seco do que fresco. Ao contrário, o manjericão e o alecrim, né? Solta o som aí, então, DJ, que nós vamos bater o liquidificador. Vai lá, Claudinha. Segundos para bater um sal cheiroso, aromático, gostoso e saudável, né, Claudinha? Exatamente. E lembrando, opa, subiu aqui o pozinho, né? E lembrando também que essas quantidades aqui é uma sugestão. Se quiser usar um pouquinho mais, não tem problema. A ideia de você incrementar com as ervas é exatamente para que você use menos sal. O cheiro que subiu aqui, gente, vocês não estão entendendo, que delícia. Põe no arroz, põe no feijão, põe na salada, põe no... Carnes... nos peixes, nas aves, enfim. Uma ótima opção para você em casa que está querendo recuperar o paladar, ou então ser um pouquinho mais saudável também, que fica uma delícia nas suas receitas, essa combinação de sal de ervas, tá bom? Um beijo para vocês, eu fico por aqui e até segunda-feira. Tchau, gente! Obrigada, Alexa Marques. Um beijo pra Claudinha, querida, que a gente gosta tanto dela, né? Maravilhosa. Claudinha é demais. Grande parceira nossa aqui. Agora, eu sei que tem um monte de gente aqui mandando mensagem já perguntando, mas como é que eu faço para ter acesso a essa cartilha? Foi uma cartilha, então, desenvolvida pelos alunos em parceria com a equipe pedagógica, disponível para toda a população, gratuita. Exatamente. Tá. Essa cartilha, ela está disponível no site da Unifil, da instituição. É só acessar a abinha lá, periódicos, e aí acessa o caderno de orientações. Fantástico, né? Gratuito, para baixar, para ter no celular, no tablet, para acessar em qualquer hora, em qualquer momento. Para enviar para as pessoas que às vezes precisam. Exatamente. Porque, gente, acho que é muito importante, a gente fica meio perdido, né? A gente fala até a comunidade médica, científica, é tudo muito novo. A gente está aprendendo a lidar. E é uma cartilha que teve aí sua primeira edição, que pode também sofrer alteração mais pra frente, né? Pode, a gente não sabe, né? O desenvolvimento da doença, né? É tudo muito novo. Pra gente também, a gente não tinha essa demanda na nossa clínica, né? Então, quem sabe, ela pode sofrer alterações, sim. Você estava me falando que essa questão do sal, né, dessas ervas, imagina, você pode fazer cozinhar e colocar o que você quiser, você vai colocar essas ervas aí, mas é um processo tipo de aprendizagem do cérebro, é isso, né? Exatamente. A gente poderia até, não seria esse o termo exato, mas a gente poderia até falar que seria uma fisioterapia gustativa. Que legal! Por quê? O que acontece, Sara? O né, ou a gente poderia falar os principais sintomas ou aquilo que atormenta a gente quando a gente fica sabendo que está com Covid ou na suspeita, né, de um resfriadinho, cadê o meu olfato e o meu paladar? E isso vai impactar na ingestão alimentar, porque você não sente o gosto, você não sente o cheiro, você não tem vontade de comer. E isso tudo é um processo fisiológico que tem relação com o nosso sistema nervoso. Então, tem o sistema nervoso que desencadeia em você a necessidade de você comer, através da fome, enfim. No pós-Covid, esse mecanismo ele vai ficar prejudicado. O que isso vai impactar na sua saúde? Sem sentir o cheiro, você não tem o estímulo, sem o gosto, você também perde a vontade de comer, faz com que você reduza o teu consumo alimentar e, consequentemente, a absorção de nutrientes que são importantes. Então, essa fisioterapia gustativa, que a gente chama assim, é para que estimule novamente essas papilas gustativas, para fazer com que o seu sistema nervoso volte a lembrar desses gostos. Isso pode ser feito com cheiro, a olfativa também.
cheira café, cheira perfume. Fantástico. E aí você pode trabalhar, não só, o sal de ervas é uma opção saudável para que a gente, né, isso a gente pode fazer no dia a dia, independente do Covid ou não, você pode variar ervas, além dessas que foram mostradas aí, né, mas com alimentos mesmo, em diferentes formatos, texturas, formas de preparação. Então, consuma cru, consuma cozido, né? Adicione esses alimentos em outras preparações para ajudar com que esse sistema gustativo aí seja, vamos falar assim, religado novamente, né? Cleusa Vysotsky, obrigada, um prazer recebê-la. Obrigada, Lucy Evelyn Marrone. Muito importante esse trabalho da Unifil, muito legal essa cartilha, parabéns a todos vocês, tá bom?